Olá! Sigamos juntamente com Jesus Cristo para aprendermos mais uma porção da sua palavra essa que é Espírito e vida, graças a Deus. A palavra que o Espírito Santo me inspirou para esta ministração é instigante. Há nela uma promessa incrível, surreal. Jesus, em João 14, 23, falando aos seus discípulos e também para nós hoje, ele disse, abrindo aspas, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Com base nessa palavra de Jesus, eu dei o título da mensagem, Divinização, a morada de Deus no ser humano. Jesus está dizendo que é possível ocorrer essa fusão da divindade com a pessoa que o ama e que guarda a sua palavra. Que promessa tremenda! Jesus está afirmando que o Pai e Ele vêm fazer morada no ser. Confesso que orei e meditei bastante na tentativa de ter um discernimento mais claro sobre essa fala de Jesus. É uma proposição alta demais para a nossa limitada capacidade humana. Perguntei muitas vezes o seguinte: como assim, Jesus? Como isso pode acontecer? Como pode o Deus Criador dos céus e da terra vir juntamente com o Filho Jesus Cristo morar dentro de uma pessoa? Vou tentar repassar as minhas conclusões, as quais eu creio chegaram à minha mente como inspiração espiritual em resposta às minhas buscas por entendimento. Há critérios a serem cumpridos, e a primeira condição para que o aprendiz da verdade se eleve ao ambiente sagrado do amor de Deus é amar primeiramente o Filho enviado para salvar os que crerem. Jesus disse que ele e o Pai são um. Então, quem ama o Filho também está amando o Pai, sendo da mesma forma, de uma forma recíproca, amado pelos dois. Aleluia. É o amor multiplicado, galardoado, louvado seja o Senhor. A segunda condição para a divinização de um ser humano que ama a Jesus é aprender as suas lições de vida, guardá-las no coração e colocá-las em prática na vivência diária consigo mesmo e com o próximo. É ouvir o que Jesus ensina, entender, aceitar e praticar. Esses ensinamentos do Senhor da vida são tesouros valiosos que enobrecem e dignificam aqueles que os aplicam como regra de vida e conduta. E quando a promessa se cumpre? Quando os buscadores estiveram prontos, a divindade se manifestará. Todo ser humano, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, possui 3 dimensões integradas que formam o ser, a saber, espírito, alma e corpo. Se fôssemos comparar o nosso ser com uma fruta, por exemplo, um abacate, o corpo seria a casca, a alma seria a polpa e o espírito seria o caroço, a parte mais interior da fruta. O corpo é o revestimento exterior do ser, possui uma inteligência assombrosa, funcionando com precisão para manter o bom andamento das suas complexas e sofisticadas funções através dos sistemas, órgãos e células, cada uma com a sua especificidade, num trabalho contínuo para manter a saúde física. É através do corpo que os seres humanos interagem com o mundo físico e exterior ao ser. Eu dei um título para a alma, chamei a alma de Senhora das nossas comunicações interiores. Assim como a polpa do abacate fica entre a casca e o caroço, assim também a alma humana, ela faz uma mediação entre o corpo e o espírito. Na alma estão os departamentos que pertencem à mente, aos pensamentos, sentimentos, às emoções, área das decisões e escolhas, enfim,
A alma é o painel de controle que define os nossos estados de ânimos, nossos projetos, realizações e reações. A interação da alma com o corpo é incessante, são parceiros inseparáveis. Há um comando intrínseco de um para com o outro. Tanto que a ciência classificou uma série de doenças e sintomas como sendo psicossomáticas, isto é, que pertence ao mesmo tempo ao orgânico, que é o corpo, e ao psíquico, que é a alma. Falemos agora do espírito humano. Eu o considerei como sendo um óvulo espiritual localizado no íntimo do ser, no lugar mais profundo, assim como o caroço do abacate fica no centro da fruta. Esse óvulo espiritual foi colocado dentro de cada ser pelo Criador. E através do livre-arbítrio, cada pessoa pode decidir se quer deixar esse óvulo espiritual ser fertilizado ou deixá-lo inerte, apagado. Para que ele seja vivificado e se torne uma antena de ligação e comunicação com o Espírito Santo, esse óvulo precisa ser fertilizado pela fé na palavra de Jesus. Esse óvulo espiritual que chamamos de espírito precisa receber a luz de Cristo e a água viva do Espírito Santo para germinar, crescer e se tornar também um luzeiro para o mundo. Jesus veio para vivificar o espírito incubado em cada ser humano. Conforme a personalidade do aprendiz vai sendo moldada pela verdade de Cristo, ela vai se iluminando, sendo que o alvo do Espírito Santo é que cada discípulo se torne parecido com o Mestre. É então nesse aspecto que eu entendo que o Pai e o Filho fazem morada no ser. Os atributos santos do Pai também estão no Filho, pois os dois são um. Conforme um cristão vai assimilando os valores e princípios e éticos morais e espirituais da divindade, isto é, do Pai e do Filho, então essa pessoa passa a refletir as mesmas qualidades do Pai e do Filho. Nessa altura do seu desenvolvimento espiritual, ela carrega a divindade dentro de si. Equivale a dizer que o Pai e o Filho fizeram morada nessa vida. Aleluia. Jesus é o mediador da nova aliança entre Deus e aqueles que crerem. Em Atos 4:12, o apóstolo Paulo disse sobre Jesus, abre aspas, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Fecha aspas. Jesus é a oportunidade que o Pai concedeu à humanidade para que a consciência divina possa ser instalada dentro do homem e da mulher que abriu o coração para a dimensão espiritual da existência. Sigamos ao Senhor da vida. Assim seja. Amém.